Em Marcos, por exemplo, capítulo 1, verso 35, a Bíblia diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. E ali ficou orando. Isto fazia parte do estilo de vida de Jesus Cristo. Jesus não conseguia caminhar, Jesus não conseguia respirar, Jesus não conseguia falar uma palavra, Jesus não conseguia falar com os homens sem antes falar com o Pai. A vida de Cristo, o estilo de vida de Cristo era oração, orar. A oração deve fazer parte do nosso estilo de vida. Me permitam perguntar para vocês nessa manhã, tem sido o nosso estilo de vida orar? Ou nós oramos a Deus buscando o favor de Deus, receber coisas de Deus, interesses que nós temos que Deus nos dê coisas, ou nós oramos porque temos que prazer em estar com Ele? Existem cristãos, eu não devia falar isso, mas existem cristãos que vivem derrotados, irmãos. Cristão que vive infeliz, que está fraco espiritualmente. Por quê? Porque não oram. Porque não buscam, porque não clamam, porque não esperam o momento certo, o tempo certo da resposta de Deus. Porque não aguardam a resposta de Deus. Começam a orar um mês, Deus não responde, pronto, eu vou parar porque Deus não está me ouvindo. Quando vai ser a resposta de Deus? Eu não sei que dia vai ser, não sei quanto tempo vai ser, eu sei que eu devo clamar, buscar, orar e confiar em Deus. Lembre-se, Deus responde de 3 formas. Deus diz sim, e entrega logo rapidamente. Deus diz não, ou Deus diz espere. Nós às vezes deixamos de orar, irmão, nas circunstâncias, porque no nosso ver a situação é sem esperança. Agora, me responda, você sabe o Deus que você crê? Você já viu o tamanho do Deus que nós temos? O que é impossível para Deus? Me responda, por favor. O que é impossível para Deus? Eu estou falando para alguém que no coração está achando que sua vida é difícil, que suas orações não são atendidas. O que é impossível para o nosso Deus, irmãos? Será que é apenas uma frase que se cola na placa, na rua, no outdoor, ou no fundo de um carro? Deus é o Deus do impossível? Será que é apenas uma música que sai da nossa boca quando nós cantamos, ou é a verdade em nossos corações? Às vezes paramos de orar por certas circunstâncias, porque, como eu falei, ao nosso ver, é sem esperança, mas nada é impossível com o Deus que nós temos. Nada é tão emaranhado que ele não possa ser mediado, que ele não possa desatar, nenhum nó que ele não possa desatar, irmãos. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la, fazer reconciliar. Nenhuma, irmãos. Nenhum hábito. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido por nosso Deus. Ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. E ninguém, irmãos, ninguém é tão doente que ele não possa curar. Nenhuma mente é tão obscura que ele não possa tornar brilhante. Isso está na revista Review and Herald. Nós não podemos esquecer das promessas de Deus. Lembram da promessa de Deus? Pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. O próprio Jesus Cristo disse isso. Escutem bem, meus irmãos, principalmente você que é jovem. A promessa não é minha. É do próprio Deus. Da boca do próprio Deus saiu isso. O problema não está em Deus, está em nós, nossa incredulidade, nossa falta de fé, nossa falta de confiança. Nós precisamos confessar a Deus, nos prostrar mais com Deus, acreditar mais em Deus, orar e esperar o tempo de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que eu posso pedir tudo o que eu quiser e ele me dará? Bom, não é bem assim, irmãos. Nós precisamos entender alguns detalhes. Por que é tão importante orar? Eu preciso entender isso. Perseverança é uma marca do cristão. O cristão precisa ser perseverante. Olha os escritos de Paulo, olha os escritos de Pedro, olha os vários homens que escreveram na Bíblia. Todos eles venceram pela perseverança. Pastor Jairo, quero até mandar um abraço para ele, foi um colega de ministério, trabalhamos juntos no sul da Bahia. Você viu ele falando das lições de José? Olha a vida de José, perseverante. Olha a vida de Moisés, perseverante. Olha a vida de Pedro, olha a vida de Paulo, olha a vida de João. Olha a vida do próprio Cristo. A perseverança é uma marca do cristão. Aliás, sabe o que Paulo diz em Romanos 12:32? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai no quê? Na oração, irmãos. Palavras do apóstolo Paulo. Por vezes nós nos desesperamos e desistimos, irmãos. Eu aprendi pessoalmente, com muitas lágrimas, esperar o tempo de Deus. Quanto tempo, pastor? Não sei. Ninguém sabe. O que eu sei é que nós precisamos perseverar orando, irmãos.
O problema é que nós nos precipitamos. O problema é que nós achamos que Deus está demorando. E nós desistimos de buscar a Deus, nós desistimos de clamar a Deus. Nós somos tão falíveis, irmãos, que às vezes pedimos coisas que não será bênção para nossas vidas. Deus pode prometer algo, mas isso não significa que ele vai cumprir hoje ou amanhã. E se ele demorar mais um tempo? Aliás, Deus não demora, Deus é preciso. Eu que sou, como diz a Bahia, agoniado, apressado. Tudo acontecerá no tempo determinado de Deus. Veja o nascimento de Cristo. A Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos. Quando nossas orações ficam aparentemente indeferidas, irmãos, nós devemos aí mesmo nos apegarmos à promessa de Deus. Pois virá por certo a ocasião em que ela será atendida, irmãos, e nós receberemos a bênção muito mais daquilo que nós carecemos. Nós não podemos deixar de confiar em Deus e sair em caminho a Cristo. Deus nunca está muito ocupado para ouvir. Então, não esteja você e eu ocupados para falar com Deus. O momento de oração deve ser o momento mais gostoso da nossa vida, o mais importante da nossa vida, o mais feliz da nossa vida é o momento que estamos juntamente com Deus, nos trancamos no nosso quarto e oramos com Deus, e choramos com Deus, e abrimos o coração a Deus e falamos com Deus. Pastor, e quando Deus responderá? Infelizmente, eu não tenho essa resposta para vocês, irmãos. Só Ele mesmo sabe. O que eu posso dizer para vocês é que nós precisamos perseverar. Essa é a nossa parte. O tempo da resposta é com Deus. Eu não posso dizer nada. Mas perseverar é a palavra-chave. É o que depende de nós.